Bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou a Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locran, e a mente por trás de Paradise. Paradise é um mundo onde riqueza e decadência dançam lado a lado. Onde cada escolha, cada silêncio, carrega o peso de consequências capazes de destruir famílias ou erguê-las das cinzas. Um lugar povoado por armas, negócios sombrios e alianças perigosas, onde apenas os fortes e os astutos sobrevivem. De um lado, uma jovem herdeira, última sobrevivente de uma família poderosa, marcada pelo passado e movida por uma sede de vingança. Do outro, um homem que não é o herói que todos esperam, cujos métodos são tão implacáveis quanto misteriosos. Ela deseja que o mundo conheça seu nome, mesmo que para isso precise sacrificar tudo o que é. Ele seguirá cada comando seu, trazendo o inferno à terra. Neste jogo de máscaras e traições, cada decisão é uma linha tênue entre a vida e a morte. Cada passo aproxima da justiça, ou da destruição total. Escutem atentamente, porque esta é uma história de vingança e destruição. Esta é a história de quem sobreviveu para se tornar alguém que ninguém jamais ousará esquecer. Então, acomodem-se, respirem fundo, e deixem que eu conduza seus ouvidos por esses corredores sombrios e ensanguentados. Bem-vindos à história de Paradise. Capítulo 2 – Perder para ganhar. O céu de Nova York parecia feito de aço líquido após ela ter saído do prédio da Paradise, cinzento, pesado e indiferente. As nuvens pairavam sobre os prédios altos como uma cortina de fumaça, filtrando a luz do sol em tons pálidos que tornavam o mundo inteiro um mosaico de vidro e sombras. Do lado de fora, as pessoas se moviam com pressa, envoltas em casacos caros e passos calculados. Mas para Cibele, cada passo era uma luta. O som metálico da bengala ecoava no chão polido das calçadas, marcando o ritmo irregular de sua respiração. Fazia meses que ela não cruzava a cidade. Desde o hospital, desde o silêncio sufocante de uma vida que parecia emprestada. Agora, tudo parecia maior, mais agressivo, os outdoors gritavam nomes de marcas, as ruas cheiravam a café queimado e gasolina, e os rostos que passavam ao seu lado eram desconhecidos, indiferentes. Ainda assim, cada reflexo nas vitrines devolvia a imagem de uma herdeira caída, uma garota que carregava o nome Veiraut como um fantasma sobre os ombros. O edifício da Veiraut Enterprises surgiu diante dela como um colosso de vidro e aço, refletindo o céu tempestuoso. Mesmo depois de tudo, ainda era o mais alto da cidade. As letras prateadas do sobrenome cintilavam sobre a fachada, frias, elegantes, inatingíveis. Ver aquele nome ainda ali, intacto, arrancou dela uma sensação agridoce, orgulho e dor misturados. Ainda é o meu nome, pensou, embora uma voz dentro dela sussurrasse que o nome sozinho não bastava. O segurança na entrada a reconheceu imediatamente. Os olhos do homem, antes impassíveis, se arregalaram. Senhorita Veiraut. A voz dele vacilou, como se dissesse o nome de alguém que voltava dos mortos. É mesmo a senhorita? Cibele forçou um pequeno sorriso. Em carne e osso, respondeu, e o som de sua própria voz pareceu ecoar dentro dela como algo estranho, antigo demais. O homem recuou respeitosamente, quase emocionado. É uma honra tê-la de volta, senhorita. Não sei se posso dizer o mesmo, murmurou ela, e entrou no saguão. O interior do prédio era um contraste gritante com a lembrança que ela guardava. Antes, aquele lugar era vibrante, o coração pulsante de um império que seu pai havia construído com mãos firmes e mente engenhosa. Agora, tudo parecia diferente. O luxo permanecia, mas havia uma frieza nova nos gestos das pessoas. As recepcionistas se entreolharam, cochichando algo. Um dos executivos no saguão, um homem corpulento de terno azul marinho, quase deixou o tablet cair ao vê-la. Era como se uma lenda tivesse atravessado a porta. Cibele manteve o queixo erguido. A dor em sua perna direita a fazia mancar levemente, mas ela recusava a ideia de demonstrar fraqueza. O som ritmado da bengala era o único ruído que ousava se misturar ao murmúrio discreto dos funcionários. Alguns a cumprimentavam com respeito, outros desviavam o olhar com uma mistura de pena e medo. Ela sabia o que estavam pensando. Sabia o que a cidade inteira comentava. Pobre garota. Sobreviveu, mas perdeu tudo. O elevador a levou até o último andar, o andar da diretoria. As paredes de vidro mostravam uma vista impossível da cidade, e cada passo dela fazia o chão de mármore ecoar como uma confissão. As lembranças começaram a vir, o pai sentado à mesa, o riso dele ressoando enquanto explicava números e estratégias, a mãe chegando com um bule de chá, o perfume da madeira polida e o som distante da chuva. Quando a porta se abriu,
O primeiro rosto familiar a recebeu com um sorriso largo. Cibele. A voz profunda e calorosa soou como uma brisa quente de primavera. Meu Deus, você está mesmo aqui. Edmund Colley, o padrinho, o homem que foi o braço direito de seu pai por mais de 20 anos. Os fios de cabelo grisalhos reluziam sob a luz e o terno escuro parecia grande demais para o corpo robusto. Mas o que chamava atenção era o olhar, sincero, emocionado, o olhar de quem amava sem precisar dizer. Ela sentiu o peito apertar. Edmund. O nome saiu quase num sussurro. Ele deu 2 passos rápidos e a abraçou antes que ela pudesse reagir. O gesto foi inesperado, forte, cheio de algo que ela não sentia há muito tempo, calor humano. Por um instante, Cibele fechou os olhos e permitiu-se respirar o cheiro familiar de café e papel, de um tempo em que ainda havia segurança. Eu achei que tinha perdido você também, ele murmurou contra o cabelo dela. Cibele, você não faz ideia do que foi esse último ano. Ela hesitou, mas retribuiu o abraço. Quando se afastaram, ele parecia estudá-la em silêncio. Está diferente, disse, enfim, com um meio sorriso. Mas, adulta. Um coma de 1 ano faz isso com as pessoas. Ela respondeu com ironia suave, e ele soltou uma risada curta, melancólica. Venha, sente-se. Ele puxou uma das cadeiras diante de sua mesa. Eu mandei preparar café. E, por favor, sem formalidades. Eu não aguento ser tratado como o Sr. Colley dentro dessas paredes. O escritório de Edmund era um santuário dentro do caos corporativo, móveis de madeira escura, fotos antigas da família Weiraut e um relógio de bolso exposto sob vidro. O aroma do café recém-passado se misturava ao som distante da cidade, abafado pelas janelas grossas. Cibele sentou-se devagar, apoiando a bengala no braço da cadeira. Ainda não me acostumei com o fato de estar de volta, disse, observando a fumaça subir da xícara. Parece que tudo está igual, e ao mesmo tempo, não está. Edmund se sentou à frente dela, com os dedos cruzados sobre a mesa. Nada está igual, minha menina. Ele fez uma pausa, o olhar pesando. E é por isso que precisamos conversar. Cibele levantou o olhar. A expressão dele havia mudado, tornando-se mais cautelosa. Imagino que eu devo agradecer por a empresa ainda carregar o nome da minha família, ela disse. O nome nunca foi o problema, respondeu ele com um suspiro. Mas o mundo dos negócios não tem memória, Cibele. É cruel e rápido. Quando o escândalo estourou, quando as notícias começaram a circular, ninguém quis esperar por respostas. Os acionistas entraram em pânico. Ela pousou a xícara na mesa, o olhar frio. E o que fizeram? Venderam tudo? Quase tudo. Edmund inclinou-se para a frente. Seus pais eram os maiores acionistas, mas as assinaturas forjadas, as transferências forçadas, tudo foi feito de forma que nem os melhores advogados conseguiram anular completamente. Você perdeu o controle majoritário. Hoje, a Weiraut Industries ainda leva o nome da família, mas o poder real está nas mãos de outros. Outros. Ela repetiu a palavra, sentindo gosto amargo. E quem são esses outros? Ele hesitou antes de responder. Investidores estrangeiros. Alguns vieram de dentro do próprio conselho. Pessoas que o seu pai confiava. Silêncio. Cibele apoiou o queixo na mão, os olhos fixos na janela atrás dele. Lá fora, os prédios se erguiam como monumentos de arrogância. Então deixaram o nome, por conveniência. É mais que isso, disse Edmund. O nome Weiraut ainda tem peso. Inspira confiança. Eles sabem disso, por isso não ousaram apagar completamente a história. E você? Ele sorriu de leve, ainda tem uma cadeira no conselho. Por sua causa, completou ela. Ele assentiu. Eu lutei por isso. Disse a eles que enquanto eu respirasse, haveria uma Weiraut dentro dessas paredes. Por um momento, Cibele sentiu algo parecido com gratidão. Mas logo veio a lembrança do sangue, das chamas, do cheiro da pólvora. A imagem do homem que riu antes de puxar o gatilho. Ela desviou o olhar. E o que exatamente essa cadeira significa? Perguntou num tom calmo. Imagino que não seja muito. Edmund recostou-se na poltrona, parecendo envelhecer alguns anos naquele instante. Significa que ainda tem voz, mesmo que pequena. Pode participar das decisões, ouvir as propostas, vetar certas ações. Mas, na prática, ele hesitou, o conselho pode seguir em frente mesmo sem seu voto, se houver maioria. Então é uma cadeira simbólica. Cibele cruzou as pernas com lentidão. Um lembrete de que eu existo,
mas não o suficiente para incomodar. Eu diria que é um começo, ele tentou suavizar. A influência pode ser reconquistada, Cibele. Mas isso leva tempo. Ela riu baixo, sem humor. Tempo é o que todos dizem quando não têm coragem de lutar. Edmund a observou com olhos tristes. Você fala como seu pai. Ele também perdeu tudo antes de morrer? Retrucou ela, e o silêncio caiu entre os dois como uma lâmina. O relógio sobre a mesa marcou o som seco dos segundos. Cibele olhou para a própria mão, reparando como os dedos tremiam de leve. O café esfriava lentamente na xícara. Edmund então se levantou, contornando a mesa até ficar ao lado dela. Eu sei que o que fizeram com você foi monstruoso. E sei que não há nada que possa pagar isso. Mas quero que entenda algo, seu pai acreditava em você. Ele dizia que, se algum dia o mundo caísse, seria você quem o reconstruiria. Cibele levantou o olhar, e pela primeira vez algo suave brilhou em seus olhos. Isso soa como o tipo de coisa que um pai diria para consolar uma filha fraca. Não, ele respondeu firme. Ele dizia isso porque sabia que você era a mais perigosa de todos nós. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo as palavras. Depois, respirou fundo e se levantou, apoiando a bengala. E o que acontece se eu quiser minha empresa de volta, Edmund? Perguntou. Não o nome. O poder. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Então vai ter que sujar as mãos, minha menina. O mundo corporativo é um campo de guerra, e você, bem, vai precisar de armas. Eu já tenho. O tom dela era frio, preciso. Só preciso saber como usá-la. Ele a encarou longamente, com algo entre orgulho e medo. Só prometa uma coisa. O quê? Que não se torne igual a eles. Cibele deu um meio sorriso, sombrio. Promessas são fáceis, Edmund. Cumpri-las, nem tanto. Por um instante, o som distante da cidade pareceu desaparecer. Restou apenas o tic-tac do relógio e o cheiro de café frio. O padrinho a observou sair da sala. O passo firme, o eco da bengala, a sombra da menina que um dia ele embalou nos braços e que agora carregava um olhar de aço. Quando a porta se fechou, Edmund sentou-se novamente, exausto. No vidro da janela, o reflexo do nome Veiraut Industries brilhava em letras prateadas. Um império erguido sobre glória e destruição. E lá fora, entre os prédios, a cidade respirava, indiferente, imensa, viva. Cibele caminhava entre seus fantasmas, e pela primeira vez em muito tempo, havia propósito em cada passo. O corredor parecia se alongar diante dela, como se o prédio, com todo o seu aço e vidro, respirasse de maneira própria. O som de seus passos, o toque ritmado da bengala sobre o piso polido, ecoava em contraste com o murmúrio abafado de conversas e o zumbido constante do ar-condicionado. Cibele sentia o coração bater de forma irregular, não por fraqueza, mas pela forma como aquele lugar a oprimia. O logo metálico da Veiraut Industries gravado em alto relevo na parede cintilava a luz artificial, cada letra parecendo observá-la. Tudo ali parecia lembrar o que ela havia perdido. As paredes eram brancas, frias, impecáveis, mas ela sabia o que estava por trás daquilo: mentiras, heranças manchadas, sangue escorrido em silêncio. O café ainda lhe aquecia o estômago. Edmund havia sido gentil, como sempre. Sua presença carregava algo de paternal e reconfortante, um calor que parecia deslocado daquele ambiente feito de mármore e ambição. Ele havia segurado suas mãos com firmeza, a chamando de minha menina, e por um instante, Cibele acreditou que talvez ainda houvesse algo de puro no mundo. Mas agora, sozinha, ao atravessar aquele corredor iluminado demais, a sensação se dissolvia. Sentia o peso do nome que carregava, um nome que agora não abria portas, apenas as entreabria com condescendência. Havia pessoas que paravam ao vê-la. Funcionários que se lembravam de quando ela, ainda adolescente, corria pelos corredores ao lado dos pais. Alguns a cumprimentavam com um aceno tímido, outros desviavam o olhar. Era como se o fantasma de uma era passada deslizasse entre eles. Ela não os culpava. A tragédia de sua família havia se tornado parte do folclore corporativo, um rumor transformado em símbolo de advertência: ninguém está acima da queda. Cibele respirou fundo, tentando se recompor. O reflexo no vidro espelhado da parede mostrou uma mulher que ela ainda não reconhecia por completo. O cabelo escuro, agora mais curto, caía em ondas desordenadas sobre os ombros. O paletó preto realçava a palidez da pele e o olhar de cansaço que parecia jamais se apagar. Havia uma pequena cicatriz que descia rente à têmpora, fina e quase imperceptível,
mas ela sentia pulsar todas as vezes que lembrava do disparo, do som seco, do cheiro de ferro e fumaça. O mundo havia se partido em dois naquele momento, e, desde então, ela ainda não tinha aprendido a viver em nenhum deles. Estava prestes a seguir em direção ao elevador quando ouviu uma voz atrás dela, baixa, aveludada, carregada de uma ironia que parecia deslizar pelo ar como veneno. Olha só. Se não é a senhorita Veiraut. O som foi o bastante para gelar seu sangue. Cybele parou. Não precisava se virar para saber quem era. Havia apenas uma pessoa naquela empresa cuja presença conseguia fazer o ar pesar desse jeito. Lentamente, ela se virou, e ali estava ele. Adrian Rosen. A semelhança com o pai era inegável, o mesmo sorriso calculado, o mesmo olhar escuro e frio que parecia examinar as pessoas como se fossem cifras. Mas nele havia algo mais, algo sofisticado e quase encantador, o tipo de charme que mascarava a podridão. Seu terno era perfeitamente ajustado, de um cinza escuro que refletia discretamente a luz. A gravata, preta, parecia um toque de luto mal intencionado. O cabelo castanho estava penteado para trás, e os traços, fortes, marcados, davam-lhe o tipo de beleza perigosa que se via nas páginas de revistas e nos inimigos dos livros. Ele estava sorrindo. Não achei que fosse vê-la por aqui tão cedo. Seus olhos a percorreram de cima a baixo, sem pudor. Achei que ainda estivesse se recuperando. Cybele manteve a postura, mas as mãos tremiam levemente. A bengala, de madeira escura, pareceu pesar mais. Estou me recuperando, sim, respondeu, a voz firme, embora baixa. E é justamente por isso que estou aqui. Ele riu, um som curto e falso. Recuperando o quê, exatamente? Perguntou, inclinando-se um pouco. O trono perdido? A glória familiar? Ou só a dignidade? Cybele o encarou, o coração acelerando. Ele parecia se divertir com a crueldade de suas próprias palavras. É curioso, continuou ele, cruzando os braços, o tom quase preguiçoso. Quando alguém cai do topo, o chão parece mais duro do que o normal, não é? Ela sentiu o sangue pulsar na cabeça. Por um instante, o corredor desapareceu e tudo que restou foi o eco distante de tiros, o som do vidro se estilhaçando, o cheiro de fumaça queimando o ar. Seu corpo travou. As lembranças voltaram como lâminas. Não olhe, Cybele. A voz de seu pai ecoou em algum canto da memória. Mas ela olhou. Sempre olhava. A respiração se tornou curta, o peito arfando em silêncio. O olhar de Adrian continuava fixo nela, ciente do poder que exercia, do trauma que reabria com palavras sutis. Ele se aproximou, o perfume caro misturando-se ao ar estéril do corredor. Você ainda tem aquele pequeno lembrete, não tem? Murmurou, tocando levemente o lado da própria cabeça, como quem indica um ponto imaginário. Os jornais disseram que foi um tiro limpo. Quase poético. O mundo pareceu girar por um instante. Mas então algo dentro dela, um instinto antigo e feroz, se ergueu. O medo se transformou em um tipo de clareza gelada. O olhar dela se fixou no dele, não com raiva, mas com uma calma perigosa, quase cruel em sua serenidade. Você fala como se entendesse o que é perder algo, disse ela, finalmente, a voz baixa, mas cortante. Mas eu duvido que tenha perdido qualquer coisa na vida que não pudesse comprar de volta. O sorriso dele se desfez por um segundo. Toque sensível, senhorita Veiraut, respondeu, endireitando o paletó. Mas cuidado. Nesse mundo, sensibilidade é um luxo caro. E hipocrisia é gratuita, retrucou ela, dando um passo à frente. Vocês, os Rosen, deviam saber bem disso. O nome da família saiu de seus lábios como veneno, e por um instante, o olhar dele se tornou frio, assassino. Cuidado com o que diz, murmurou, o tom mudando. A sua posição aqui é simbólica. Não se esqueça disso. Ela respirou fundo. Eu sei exatamente o que é a minha posição, respondeu. Uma cadeira sem poder, um nome sem herança. Tudo isso me foi tirado. Mas sabe o que é curioso, Adrian? Quando o mundo te arranca tudo, ele também te liberta. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Liberta? Cybele deu um meio sorriso, melancólico e perigoso. Sim. Porque o mundo em que vivemos está quebrado, apodrecido até o osso. E se ele não pode ser consertado, então que seja destruído. Que tudo isso, o ouro, os impérios, as máscaras, queime até virar cinza. E das cinzas, eu reconstruirei algo novo. Algo limpo. Por um instante, o silêncio foi absoluto.
Havia algo em sua voz que soava como uma promessa. Uma maldição sussurrada com ternura. Adrian a observou, estudando cada palavra, e então riu, um riso contido, mas real. Há algo de perigoso em você, Cibele, disse ele, aproximando-se de novo. E o mundo já está cheio bastante de pessoas perigosas. Ela não recuou. Então que o mundo aprenda a conviver com mais uma. A resposta o fez parar. Ele a fitou por um instante mais longo do que deveria, o olhar a percorrendo com uma curiosidade quase genuína, até que se afastou com meio sorriso. Eu começo a entender por que meu pai quis tanto se livrar da sua família. Cibele sentiu o coração bater mais forte, mas manteve o rosto sereno. E eu começo a entender por que ele tem um filho tão covarde. O som do riso dele ecoou pelo corredor. Você tem espírito, eu admito. Virou-se, começando a caminhar em direção ao elevador. Mas espírito não paga contas, nem compra ações. E o que o mundo respeita é poder, não justiça. Ela observou se afastar, cada passo dele parecendo deixar uma marca invisível no chão. Por um instante, quis gritar, quis correr, quis destruir cada coisa que carregava aquele nome amaldiçoado. Mas não o fez. Ficou ali, imóvel, sentindo a fúria se transformar em algo mais frio, mais controlado. O reflexo dela no vidro agora parecia outro. Mais firme. Mais perigoso. Edmund havia dito que o conselho ainda permitia seu nome ali apenas por cortesia, mas ela sabia que aquilo era o bastante. Um nome ainda era uma semente. E as sementes crescem mesmo nas ruínas. Quando finalmente virou para ir embora, o som do elevador fechando atrás de Adrian soou como o estalo de uma arma sendo engatilhada. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e seguiu. A dor ainda estava lá, a cicatriz, o peso do luto, a memória do sangue, mas havia algo novo misturado a tudo isso. Propósito. O mundo estava quebrado. E ela seria a rachadura que o faria desabar. Das ruínas ergue-se o que o fogo purifica. E se o mundo precisa arder para ser curado, então que comece por mim. O silêncio após o sangue tinha uma textura própria, denso, quase físico. Era o tipo de silêncio que parecia escorrer pelas paredes, preencher as frestas entre as coisas, colar na pele como poeira antiga. A mansão repousava sob o domínio dele, imóvel, como se o próprio tempo hesitasse em avançar diante do que havia acontecido ali. O ar ainda cheirava a ferro e maresia. O chão de mármore refletia o luar como um espelho quebrado, pedaços de luz e sombra se misturando ao vermelho que manchava a cada centímetro. Ezra estava sentado na mesma cadeira de praia, o corpo relaxado como se nada tivesse mudado. As pernas cruzadas, o olhar fixo na piscina que agora parecia um lago carmesim. À sua volta, corpos, uns flutuando, outros dobrados em posições grotescas. Um cenário que, para ele, não passava de consequência. O rosto estava limpo, o sangue secando nas mãos e no colarinho aberto da camisa. O cigarro entre os dedos acendia e apagava com o vento, o brilho laranja refletindo em seus olhos de cinza claro. Ele respirou fundo. O ar trazia o gosto metálico do massacre. Parece que acabou. Murmurou para si mesmo, com aquela voz arrastada e leve, quase preguiçosa. Uma pena, estava começando a ficar divertido. O telefone ao lado do corpo decapitado vibrou. Um som baixo, insistente, destoando da serenidade mórbida ao redor. Ezra olhou para o aparelho por alguns segundos antes de pegá-lo. O nome na tela era apenas um número oculto, nada que chamasse atenção. Ainda assim, atendeu. Oi? Disse, a voz rouca, sem pressa. Se for cobrança, avisa que o dono está meio indisposto. Do outro lado, o riso veio como um sino quebrado, um som familiar, antigo, que soou como uma memória que ele preferiria não ter. Ezra, sempre com esse humor delicioso. A voz era suave, feminina, com um sotaque indefinido. Um riso abafado seguiu. Você ainda tem talento para transformar carnificina em tédio, não é? Ele se inclinou na cadeira, os olhos semicerrados. Lucy, murmurou, saboreando o nome. Há quanto tempo você não me liga? Estava com saudade da minha voz ou só precisou de alguém para limpar mais um erro da Paradise? Do outro lado, ouviu-se o som distante de metal, talvez um alicate sendo girado, ou algo mais sinistro. Querido, não me diga que está magoado. Você some por meses, e ainda espera flores e chocolate quando te procuro? A voz dela era doce, mas cada sílaba parecia conter uma ponta de aço. A verdade é que alguém pediu por você. E, digamos que, mesmo eu querendo muito, muito mesmo, eu mesma não pude recusar o chamado. Ele franziu o senho,
brincando com o cigarro entre os dedos. Pediram por mim? Repetiu, com desdém. Quem, exatamente, é o infeliz que acha que pode pagar o meu preço? Lucy soltou uma risada curta, baixa. Não é uma questão de pagamento, mon cher. É uma questão de ordem. Ordem? Ele arqueou uma sobrancelha. Eu não trabalho por ordens, você sabe disso. Eu sei. A voz dela amaciou, quase um sussurro. Mas não é uma ordem qualquer. Foi usada uma áurea veritas. Por um instante, o som do mar pareceu sumir. O vento cessou. O camarão caiu dos seus dedos, manchando o chão com molho. Ezra não se moveu. Apenas ficou olhando o horizonte, o maxilar contraído. Tem certeza disso? Perguntou, baixo. A voz não carregava mais ironia, apenas uma calma perigosa. Absoluta. Respondeu Lucy, sem hesitar. Eu mesma confirmei. O brilho era o mesmo de sempre. E o código gravado nela, você conhece. Ezra fechou os olhos por um momento, como se precisasse reorganizar o ar dentro de si. A lembrança do símbolo, o círculo dividido em 12 partes, pulsou em sua mente. A áurea veritas. A moeda que ninguém ousava recusar. Quem invocou? Perguntou, por fim. A voz dele soava diferente agora, firme, cortante. Houve uma pausa longa. Lucy respirou fundo do outro lado da linha, e por um instante, ele imaginou o sorriso dela. Aquele sorriso que sempre aparecia antes de dizer algo que mudava tudo. Cybele Veiraut. O nome quebrou o ar como vidro. Ezra não respondeu de imediato. Ficou imóvel, o olhar perdido na água vermelha da piscina. O rosto se endureceu de um jeito que nem Lucy, com todos os seus anos de conhecer monstros, tinha ouvido antes. O silêncio entre os dois se prolongou, pesado, quase reverente. Ezra, ela disse, hesitante, a voz baixa. Você a conhece? Ele demorou a responder. Já conheci pessoas com esse sobrenome. Respondeu, por fim, sem emoção. Lucy não falou nada por um tempo. Apenas o som de algo metálico sendo girado ecoou, talvez o movimento nervoso de suas mãos. Então, imagino que vai aceitar o contrato. Ezra rangeu os dentes. As mãos tremiam levemente, o suficiente para ele perceber, o suficiente para detestar. Não é uma questão de aceitar, Lucy. Você sabe disso. Uma áurea não é um pedido. É uma sentença. Ela suspirou do outro lado. E mesmo assim, murmurou, com um sorriso triste, ainda acho que você vai querer ver o rosto dela antes de decidir o que fazer. Ele ficou em silêncio. O mar rugia distante. Manda o dossiê para mim. Disse, enfim. E limpa essa bagunça da mansão. Já estou providenciando. Respondeu Lucy. Mas me diga, Ezra. A voz dela desceu de tom, quase como um carinho venenoso. Por que o nome dela te deixou assim? Ele soltou o ar devagar, olhando nada. Porque, Lucy, respondeu com meio sorriso, vazio. Esse sobrenome devia ter me esquecido há muito tempo. Ela ficou em silêncio, do outro lado. E pela primeira vez naquela conversa, pareceu não saber o que dizer. Disse, querido. Sussurrou, enfim. Não quero ter que te enterrar de novo. Ezra riu, mas o som saiu seco. Você já tentou antes. Respondeu, e desligou. A ligação morreu, e o som do mar voltou como se nunca tivesse ido embora. Ezra ficou ali, sozinho, com o telefone ainda quente na mão. A lua descia no horizonte, arranhando o mar com reflexos prateados. Ele levantou devagar, sentindo o corpo estalar. Passou os dedos pelo cabelo, sujo de sangue seco, e caminhou até a borda da varanda. Do alto, o mar parecia infinito, escuro, vivo, pulsando como se respirasse. O vento levantava os lençóis brancos que cobriam os corpos, fazendo-os ondular como fantasmas. Ele observou tudo em silêncio, os olhos distantes. 15 de novembro de 2025. A viagem de volta parecia longa demais, e não era apenas por causa das distâncias. O trem avançava veloz sobre os trilhos, mas o tempo, para Cybele, parecia imóvel, um círculo que se repetia dentro dela, em que as lembranças e o presente se confundiam. O corpo seguia para casa, mas a alma permanecia perdida em algum ponto entre o que foi e o que restou. O ruído das rodas contra o ferro era um sussurro constante, quase um cântico mecânico, e o mundo do lado de fora se dissolvia em uma névoa azulada e úmida. O céu estava baixo, pesado, como se o próprio firmamento estivesse cansado.
Campos encharcados se estendiam até onde a vista alcançava, cortados por árvores retorcidas e pelas sombras silenciosas das montanhas. A chuva fina riscava o vidro da janela, transformando o reflexo de Cibele em uma imagem trêmula e quase sem forma. Ela encostou a testa no vidro gelado, sentindo frio contra a pele como um lembrete de que ainda estava viva. O reflexo devolvia o rosto de uma mulher que parecia carregada de invernos, os olhos claros e cansados, o contorno delicado dos lábios agora marcados por uma expressão constante de vigilância. A cicatriz, que se estendia levemente pela têmpora, parecia mais visível sob a luz pálida. Doía pouco, mas latejava quando ela se lembrava, e ela sempre se lembrava. Havia noites em que ainda sentia o cheiro do sangue e da fumaça, o estampido do tiro ecoando dentro do crânio como um trovão aprisionado. O mundo fora daquele trem era um borrão, mas dentro dela tudo era nitidamente cruel. Cada sacolejo da locomotiva trazia de volta uma memória, a voz de Edmund, firme, paternal, tentando consolá-la. O rosto arrogante de Adria em suas palavras afiadas, o peso invisível do nome Veiraut, agora mais uma herança de dor do que de glória. Ela estava voltando não apenas à sua terra natal, mas ao epicentro de tudo o que havia sido destruído. O lar, ou o que restava dele. O cansaço veio em ondas. Cibele tentou resistir, mas o corpo cedeu. O som do trem começou a se distorcer, o ritmo metálico transformando-se em uma melodia suave e distante. A escuridão do vagão se dissolveu em uma claridade dourada. E quando abriu os olhos novamente, já não havia ferro, nem chuva, nem frio. Havia apenas o perfume de lavanda e a luz quente do entardecer. Ela conhecia aquele lugar. O chão de mármore branco, o som do piano vindo da sala ao lado, as cortinas balançando com o vento. A mansão dos Veiraut, antiga, intacta, como se o tempo ainda não tivesse ousado tocá-la. A pequena Cibele, de 10 anos, estava sentada no chão do quarto, cercada por papéis e lápis coloridos. Os pés descalços deixavam marcas de tinta no tapete claro. Desenhava com uma concentração quase sagrada, um anjo de asas negras, os olhos prateados e uma expressão que parecia entre tristeza e proteção. Uma batida leve soou na porta. Ainda acordada, meu amor? A voz da mãe preenchia o quarto como uma música. Ela entrou devagar, trazendo consigo o brilho do corredor e o cheiro de flores. Usava um vestido de seda bege e um colar simples, pendendo-lhe da garganta como uma lembrança de outro tempo. Tinha os cabelos escuros presos em um coque frouxo e os olhos azuis claros. Havia algo na maneira como se movia, uma graça contida, serena, como se o mundo inteiro respirasse mais devagar quando ela passava. Não consigo dormir, respondeu Cibele, olhando para cima. A chuva faz barulho no telhado. A mulher sorriu e ajoelhou-se ao lado dela, observando o desenho. E o que é isso? Um anjo, respondeu a menina, sem levantar a cabeça. Ele me visita nos sonhos. Um anjo de asas pretas. A mãe ergueu as sobrancelhas. Que interessante. Ele disse que nem todo anjo é branco, murmurou Cibele, envergonhada. A risada da mãe foi suave e breve. É verdade. Nem todos são. O silêncio que se seguiu era o tipo de silêncio bom, o que preenche, não o que separa. Então, a mulher abriu a mão, revelando uma pequena moeda de platina. Ela era fria e pálida, o metal refletindo a luz dourada do pôr do sol. Quero que fique com isto. Cibele pegou o objeto, encantada com o peso e o brilho. É bonita. É mais do que bonita, disse a mãe. É uma promessa. As palavras pairaram no ar, e por um momento Cibele não soube o que responder. Eu ganhei essa moeda antes de você nascer, continuou ela, olhando pela janela. Naquela época, seu pai ainda sonhava em construir o Império dos Veiraut. Ele queria um nome que significasse força, coragem. Mas o mundo... Ela suspirou. O mundo não gosta de quem sobe rápido demais. Havia algo em sua voz que fazia Cibele prestar atenção, como se pressentisse que aquilo importaria um dia. Eles tentaram nos destruir, antes mesmo de você nascer, murmurou. Um dia, vieram atrás de mim. Queriam deixar um recado para o seu pai. A menina arregalou os olhos, mas não falou nada. A mãe parecia longe, como se revivesse tudo enquanto falava. Fui levada para um lugar escuro e úmido. Achei que nunca mais veria a luz do sol. Até que... alguém apareceu. Quem? Um menino. Devia ter a tua idade. O olhar dela se perdeu. Ele me tirou de lá, sem dizer uma palavra. Quando acordei, ele havia desaparecido. Só deixou esta moeda. Disse que um dia ela me lembraria que as dívidas do coração sempre voltam a ser cobradas.
Cibele apertou a moeda na mão. Então é mágica. A mãe sorriu. Talvez não. Mas o que ela representa é. Ela segurou as pequenas mãos da filha e as fechou em torno do metal frio. Prometa que vai guardá-la. Não a venda, não a perca. Ela vai te lembrar de quem você é quando o mundo tentar te fazer esquecer. Cibele sentiu o calor das mãos da mãe e o frio da moeda se misturando, e algo nela soube que nunca esqueceria aquele momento. Por que eu? Perguntou baixinho. Porque um dia o mundo vai tentar te tirar tudo, e quero que tenha ao menos um lembrete de quem você é, respondeu. O que está aqui dentro, e tocou o peito da filha, é o que eles nunca poderão comprar ou roubar. Cibele se jogou nos braços dela, e o tempo pareceu parar. O som da chuva era suave, o fogo crepitava na lareira, e o perfume de lavanda envolvia as duas como um véu. Antes de adormecer no colo da mãe, ela murmurou. Você acha que o menino ainda está por aí? A mulher ficou em silêncio por um instante, depois sorriu com ternura. Pessoas como ele não desaparecem, minha querida. Elas voltam quando o destino precisa delas. O som do trem voltou como um trovão distante. Cibele abriu os olhos de repente. O vagão estava frio e quase vazio. A madrugada havia chegado, e o vidro da janela estava coberto de pequenas gotas que refletiam os postes lá fora. Por um momento, ela não soube onde estava. Depois, lembrou-se, o trem, o retorno, o peso. A moeda. Levou a mão ao bolso do casaco. Mas não sentiu mais o metal frio dela, ela já não estava mais lá. Por um instante, ela ficou apenas olhando o rosto refletido no vidro. Suspirou fundo, lembrando que havia tirado uma pequena pedra no lago calmo e intocável e que agora aquela pequena moeda, o símbolo de uma promessa, faria pequenas ondulações no lago. O trem reduziu a velocidade ao se aproximar da estação, e Cibele se deu conta de que o destino não a estava levando de volta ao lar, estava levando ao ponto onde tudo começara a ruir. E, talvez, ao lugar onde tudo precisaria começar de novo. Ela fechou os dedos sobre a moeda imaginária e respirou fundo. As dívidas do coração, murmurou. O vento soprou através das frestas do vagão, e ela sentiu, por um instante, o mesmo perfume de lavanda. As pessoas como ele, o menino que salvou sua mãe, o anjo de asas negras, talvez ainda estivessem vivas, escondidas entre os escombros do mundo. E as promessas, mesmo aquelas sussurradas há muitos anos, sempre voltavam para cobrar o que lhes era devido. Cibele se levantou, apoiando-se na bengala. Do lado de fora, a estação surgia sob a luz pálida da manhã, o letreiro antigo exibindo o nome de sua cidade natal. Um lugar que já não a reconhecia, e que talvez ela também não reconhecesse mais. Mas havia algo em seu olhar agora, um brilho frio, determinado, como o aço de uma lâmina forjada na dor. O passado não era apenas memória. Era convocação. E ela estava pronta para respondê-la. O tempo não apaga o que é forjado em sangue. Ele apenas espera o momento certo para cobrar o preço. E assim chega ao fim mais um capítulo de Paradise. Mas lembrem-se, neste mundo, cada escolha deixa marcas, e cada segredo carrega seu peso. Se vocês gostaram de nos acompanhar, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com quem gosta de histórias intensas, e comentar o que acharam da trama. Quero saber suas teorias, palpites e quais personagens mais mexeram com vocês. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum episódio, e ativem as notificações, porque a história de Paradise ainda tem muito sangue, vingança e segredos a revelar. Até o próximo capítulo. Um grande beijo e um abraço.